Espaço contra cimento. Estamos em apuros, ok? A Terra, em cuja crosta vivemos, tem forma de bola ou esfera. Façamos um parênteses. Este conceito, que durante milhares de anos foi extremamente difícil de entender até para os cientistas mais brilhantes, é agora familiar para uma criança de 7 anos. Isto mostra a estupidez que é a distinção entre o fácil e o difícil de entender. Por isso, uma doutrina que afirma a existência de um grande curso da história, realizado a grandes saltos pela nova geração de classes, não teria sentido se fosse freada pela preocupação de apresentar à classe avançada e revolucionária somente fragmentos de conceitos fáceis. Ao contrário de Silvio Gigli, vamos propor alguns problemas muito difíceis, mas lhe daremos as perguntas e as respostas. Assim, essa esfera, a Terra, tem um diâmetro de cerca de 12.700 quilômetros, que calculamos medindo seu ventre, sobre o qual transladamos 40 milhões de vezes o metro padrão de platina que se conserva em Paris, no Instituto Internacional de Pesos e Medidas. Como conseguiram chegar à água? Mas deixemos as piadas de lado e paremos de imitar os que falam difícil por serem difíceis, para poder se dizer deles: que cultos! Vocês realmente não entendem nada. Esta obscuridade é a base da glória de 99% dos grandes homens. Portanto, mediante um pequeno cálculo, nível de quarto ano, estabelecemos que a superfície da Terra é de 500 milhões de quilômetros quadrados. Os mares ocupam mais de 2/3 dela, e só restam 150 milhões para caminhar sobre ela em terra firme. Entre eles estão as calotas polares, os desertos, as altíssimas montanhas, pelo que se supõe que a espécie humana, a única que agora vive em todas as áreas da esfera junto com seus animais domésticos, fique com 125 milhões. Como hoje os livros dizem que somos cerca de 2,5 bilhões, nós animais humanos que metemos o nariz em tudo, está claro que, em média, nossa espécie tem 1 quilômetro quadrado para cada 20 de seus membros. Na escola, portanto, dizemos densidade populacional média das terras habitadas, 20 almas. Na verdade, não contamos os cadáveres dos mortos, que são muito mais numerosos, por metro quadrado. Todos temos uma ideia do que representam 20 pessoas. Quanto ao quilômetro quadrado, não é difícil de imaginar. Estamos em Milão. É o espaço que ocupa o parque entre o Arco do Sempione e o Castelo Sforzesco, incluindo a Arena. Como 50 mil pessoas conseguem entrar no estádio da Arena para as grandes partidas de futebol, 1 quilômetro quadrado pode abrigar, com uma multidão compacta, comícios de Mussolini, Togliatti e outros, 5 milhões de almas a mais que a população conjunta de Milão, Roma e Nápoles, 250 mil vezes mais que a densidade média da Terra. Portanto, se os 20 homens médios desafortunados pararem com sua existência simbólica nas intersecções de uma malha iguais, estariam a 223 metros de distância um do outro, nem sequer poderiam se falar entre eles. Que desastre seria se fossem mulheres, e mais ainda se forem candidatas ao parlamento. Mas o homem não está enraizado ao solo como as árvores, nem se amontoa em colônias como os corais de Medréporas em que falamos da última vez. E ao mover-se de mil maneiras, estabeleceu-se de forma muito irregular nos diferentes espaços que compõem a crosta do planeta. Na Itália, a densidade populacional é de 140 pessoas por quilômetro quadrado, que é 7 vezes maior que a média geral. A província mais densamente povoada é Nápoles, 1.500 pessoas por quilômetro quadrado, 55 vezes a média da Terra. Os países com maior densidade na Europa e no mundo são Bélgica, Holanda e Inglaterra, excluindo a Escócia, que tem ao redor de 300, isto é, 15 vezes a densidade média da Terra. O país europeu com menor densidade é, junto com Suécia e Noruega, Rússia, 29 habitantes por quilômetro quadrado, para a parte europeia, pouco mais que a média mundial. A densidade dos diferentes é de 53 para a Europa e 30 para a Ásia. Mas então há uma queda impressionante abaixo da média. América Central e Norte, 8,5. África, 6,7. América do Sul, 6,3. Austrália e Oceania, 1,5. Isto é, 3 vezes menos que a densidade média da Terra. A densidade dos Estados Unidos é de 19, que é a menor que a da Rússia europeia, ou seja, até os Urais e o Cáucaso. Isso coincide perfeitamente com a média da Terra. É por isso que querem tudo para eles?
Dito isto, nos Estados Unidos a população está distribuída de maneira extremamente desigual. Mesmo sem levar em conta os pequenos distritos, vai de 0,5 no deserto de Nevada a 240 na abarrotada New Jersey, que é um pouco menor que a de Lombardia. Por último, é importante assinalar que a densidade populacional da RSFRR, que incluía a Sibéria, é de 6,8 habitantes por quilômetro quadrado. Quanto à União Soviética no seu conjunto, a densidade é de 9 habitantes por quilômetro quadrado, e a mais povoada das repúblicas federadas é a Ucrânia, situada no oeste, com 70 habitantes por quilômetro quadrado. As colmeias humanas. Se deixamos de um lado a população dispersa, principalmente rural, e só termos em conta os homens aglomerados nas cidades, podemos observar, como já apontamos, um salto na densidade, sendo os números nas cidades cerca de 1000 vezes superiores à média mundial. Como dizem os cientistas, passamos a outra ordem de magnitude. Não é difícil compreender que a população do campo em cada distrito, seja grande ou pequeno, é, pelo contrário, menos densa que a média. Estabelecer o número de homens dispersos e o número de homens aglomerados, por exemplo, no mundo ou na Itália, é, por outro lado, um problema muito difícil. Mesmo se somamos as populações das cidades que superam um certo limite arbitrariamente eleito, digamos 5.000 habitantes, a conclusão se vê distorcida pelo fato de que temos os números dos municípios. Em Roma, por exemplo, onde o município é muito maior que a cidade, o número inclui uma parte dispersa da população. Em contrapartida, para Londres, onde o município é muito menor que a cidade, o número inclui toda a população aglomerada e, portanto, a população da Grande Londres deve ser agregada em sua totalidade ou em parte. Façamos uma conjectura. Se consideramos o mundo inteiro, podemos dizer que 1/5 da população vive em cidades, dado que esta proporção é nula na África Central, enquanto na Bélgica, ao menos 4 de cada 10 pessoas vivem em cidades. Em qualquer caso, aqui estão os novos números, que, dado a nova ordem de magnitude, expressam-se normalmente em relação ao hectare, mas seguiremos dando em relação com o quilômetro quadrado, ou seja, 100 vezes mais. A Grande Londres, que segue se ampliando com projetos em curso segundo o sistema de cidades satélites, cada uma com cerca de 50.000 habitantes e situada a uma distância média de 20 quilômetros do centro histórico, tem uma população de 8,5 milhões de habitantes em seus 600 quilômetros quadrados. Densidade, 14.000. Além dos asquerosos distritos judeus, chineses ou italianos, ainda é possível respirar em Londres. A cidade mais congestionada da Itália, Nápoles, tem uma superfície urbana de 800 hectares, ou seja, 8 quilômetros quadrados, com uma população não inferior a 600.000 habitantes no município administrativo, chegando a 1 milhão de habitantes com as cidades vizinhas. A densidade alcança o número quase desumano de 75.000 habitantes por quilômetro quadrado, isto é, 3.750 vezes a média da Terra. Mesmo se consideramos somente o município de Nápoles, com seus 12 distritos tradicionais, e portanto sem ter em conta as aldeias, a densidade segue sendo de 45.000 habitantes por quilômetro quadrado, 3 vezes a de Londres. Se consideramos um modelo abstrato, como uma cidade do século XIX, com casas residenciais de 5 pisos e ruas bastante largas que ocupam 4/10 da superfície total, um simples cálculo técnico mostra que cada local, ou quarto, ocupa cerca de 5 metros quadrados cobertos e 3 metros quadrados urbanos. No entanto, só 1 de cada 3 quartos se utiliza para a habitação. Em média, na Itália, cada quarto acomoda uma pessoa e meia. Por exemplo, uma família de 6 membros tem 4 quartos. Assim, cada habitante tem, por assim dizer, cerca de 16 metros quadrados na cidade compacta, o que, higienicamente falando, é apenas tolerável. Portanto, temos uma densidade de 60.000 habitantes por quilômetro quadrado. Onde há jardins, parques e etc., além de ruas e praças, a densidade melhora, ou seja, diminui. Portanto, o processo histórico que com seus 1000 aspectos amontoou os homens nas cidades dos países avançados, os levou em média de uma densidade nacional de 200.000 vezes a média da Terra a uma densidade urbana que, na melhor das hipóteses, de verdadeiras cidades-jardim, supera os 20.000 homens por quilômetro quadrado, 100 vezes a média da nação, 1000 vezes a média da Terra. Sabemos que a origem desta acumulação se deve quase inteiramente aos efeitos da era capitalista.
os regimes pré-capitalistas contentavam-se de fato com poucos e de forma alguma imensos capitais que dominaram as miríades de povos rurais. Mas o capitalismo, entretanto, não quer parar, e na verdade, tanto neste âmbito como nos demais, não pode. É justamente este importante fenômeno que o define. São as medidas quantitativas que contam, não as etiquetas políticas e propagandísticas. Tudo o que reduz o espaço do homem é capitalismo. La cité radieuse. Houve aqueles que pensaram e, lamentavelmente, aplicaram-se mais. O Sr. Charles-Édouard Jeanneret, de Genebra, arquiteto de profissão. Quem é ele? Um momento, você também o conhece. Os grandes homens mudam de nome, e o que ressoa em todo o mundo é Le Corbusier. O cidadão Le Corbusier pertence a essa categoria de colegas intelectuais que constitui por si só um fenômeno suficiente para desagradar os grandes que em sua época se autodenominavam proletários e comunistas. De fato, fala-se muito dele e, o que é pior, de suas teorias e métodos na imprensa soviética e em todos os jornais e revistas que são sua projeção no mundo, tanto como se falou dele na imprensa fascista e nazi no passado. Além disso, fomentam-se as imitações e aplicações de seu estilo, algumas das quais constituem os encantos da imensa Moscou, filha de 10 tipos diferentes de organização humana, que se estende soberanamente sobre espaços grandiosos e cuja força dominante residiu sempre na distância e o espaço, na construção baixa e espaçada, cujo fogo deteve a venenosa onda do capitalismo ao derrubar Bonaparte em Berezina. Hoje em dia, Moscou não pode fazer nada menos que rivalizar com Nova York. Mas os arranha-céus e a paranoia de Le Corbusier não são o mesmo. Não se deve pensar que os 12 milhões de nova-iorquinos estão mais apertados em sua constelação urbana que os londrinos, apesar da maior altura dos edifícios. Em um edifício de 30 pisos, em primeiro lugar, a proporção entre apartamentos e oficinas é de 1 para 3, mas não de 1 para 10 ou 20. A altura máxima só se alcança em um estreito pináculo. As ruas são, pelo menos, 10 vezes mais largas que as típicas cidades europeias do século XIX, cujos índices de superlotação calculamos anteriormente. Cada habitante tem à sua disposição um pequeno apartamento, e não 2/3 de um quarto, e assim sucessivamente. De modo que, ao final, a densidade é a mesma, e não vai além dos mencionados 20 mil por quilômetro quadrado, superando de fato os 14 mil da Grande Londres, sem dúvida alguma. Lemos uma brilhante descrição do edifício que Le Corbusier desenhou e mandou construir em Marsella, sob sua direção. O autor do artigo tem algumas fórmulas eficazes. Por exemplo, quando diz que nas 330 células para 1.600 inquilinos, o espaço é mais precioso que o urânio, não se trata de uma caricatura, mas de uma forma coerente de informar sobre as doutrinas de Le Corbusier. Le Corbusier antecipa com seus edifícios o brilhante futuro da humanidade, que não tem terras para expandir-se à vontade. Sua arquitetura é uma angustiosa luta contra o supérfluo, uma ansiosa corrida até a conquista do espaço para a vida. No entanto, mais que as impressões e os juízos de valor que podem ser influenciados pelos preconceitos do escritor, o que nos importa, como dizemos, são os números. Aqui sim que os que têm bom ouvido podem aprender o que significa que a quantidade se transforma em qualidade, e não como faz erroneamente na relação entre classe e partido. O princípio da superexploração do espaço chega até estas tendências sem sentido. Sobrepor o verde dos jardins urbanos, amanhã também os dos campos de trigo e batatas, as vias de trânsito e a superfície coberta dos edifícios verticalmente no mesmo espaço. Verticalismo é o nome desta doutrina deformada. O capitalismo é verticalista. O comunismo será horizontalista. Para a ditadura imperial, Caio Júlio havia aconselhado cortar as cabeças das mais altas papoulas. Para a ditadura proletária, será conveniente fazer o mesmo não só com as cabeças, mas também com estas altas construções. Poderíamos respeitar um Miguel Ângelo ou um Bernini, e talvez um Miguel Ângelo ou Bernini burguês, mas certamente não este Jeanneret democrático. Homem ou sardinha? Assim, o primeiro protótipo do que já não é uma casa, mas uma unidade habitacional, que supõe-se que se torne um bairro,
frente a uma crista de terra, na ensolarada e mediterrânea Marsella, repousa sobre 36 pilares nus, sob os quais, ao não haver muros no piso térreo, passa a rua e um chamado jardim. Os imbecis oficiais estão atônicos por ele, mas, tecnicamente, esta realização, a grande palavra dos reacionários para quem tudo existe prius in intelecto, primeiro nas cabeças, mais ou menos retorcidas, e depois in facto, ou seja, na matéria vil e passiva, está ao alcance de qualquer bom mestre pedreiro que tenha em seu bolso um manual de 100 páginas, sendo o mestre pedreiro, por sua vez, respeitável. Estimamos este retângulo colocado sobre seus 36 pilares em cerca de 800 metros quadrados. Se alguém tem alguma objeção, por favor envie-nos a planta e a elevação. Por cima da altura vazia do piso térreo não há 9 pisos, mas 9 caminhos ou corredores, aos que as células dos apartamentos dão acesso, onde cada decímetro cúbico está desenhado para servir como mobiliário, utensílios e, por último, como espaço para o uso do habitante, que deve ter o cuidado de não exceder as medidas da planta. Nós também estamos tentados a ser irônicos ao descrever a sala de cirurgia desenhada para redimensionar indivíduos que são muito compridos ou muito largos. Existem 330 células em 9 andares para 1.600 habitantes, que estão sujeitas a estritas regulações para o uso dos espaços individuais e comuns. Não nos detenhamos nos aspectos da instalação e a vida dos habitantes desta estrutura, que o mencionado jornalista se diverte chamando de prisão dourada, uma grande cabana cinzenta e um barco fantasma. Recordemos este número. Segundo o projeto, há 1.600 habitantes. Manter 1.600 cretinos em 800 metros quadrados significa passar de 10 metros quadrados cobertos por habitante para meio metro quadrado. Mas tenhamos cuidado e suponhamos que nem todas as unidades serão habitações, que haverá unidades de trabalho e serviços públicos, e que, portanto, o habitante ocupará um espaço de 1,5 metro. Sejamos claros, existem 9 andares, para dizer da maneira antiga, e na própria casa cada um tem cerca de 5 metros quadrados, o tamanho de um pequeno armazém para mover-se com os diversos móveis e aparatos. Assim poderíamos chegar a 650 mil pessoas por quilômetro quadrado, mas se incluirmos os 30% para as ruas e praças, supondo que a luz artificial e o ar-condicionado, todavia, impeçam colocar os diversos paralelepípedos em contato direto entre si, bloqueando as entradas e janelas, chegamos a 400 mil habitantes por quilômetro quadrado. Mesmo se planejarmos grandes espaços vazios e parques, Le Corbusier, um excelente acumulador, ainda conseguirá colocar 200 mil bípedes em 1 quilômetro quadrado. A natureza deu à espécie humana terra suficiente para darmos 20 habitantes por quilômetro quadrado. A civilização e a história quiseram que, nas nações avançadas, começássemos a nos apertar 10 vezes mais. Digamos que podemos falar de progresso de qualquer maneira. Mas o tipo de organização urbana estabeleceu que os homens mais ricos e avançados em cultura e sabedoria se reuniriam nas cidades, onde estariam 1000 vezes mais apertados. A mania capitalista de amontoar homens sardinhas não parou por aí. Os Le Corbusiers que cobrem os olhos deliberadamente querem amontoar pelo menos 10 vezes mais homens, e não falamos dos desertos desabitados como pode haver no Canadá ou na Austrália, mas das extensões de campos com colheitas verdes, que são as únicas fontes desta vida na qual plenitude pretendem abastecer, fazendo assim que a vida experimente uma densidade 10.000 vezes maior que a média da Terra. Talvez pensem que tais proporções contribuíram à multiplicação das formigas humanas. Quem aplaude tais tendências não deve ser considerado apenas como um defensor das doutrinas, dos ideais e interesses capitalistas, mas como um cúmplice das tendências patológicas da etapa supremo do capitalismo em decadência e dissolução. Eles fazem isso elogiando sua ciência e tecnologia e sua capacidade para superar todos os obstáculos, fundando cidades sobre seus próprios excrementos, como dizia Engels, e pretendendo organizar a vida humana de maneira tão funcional que os habitantes deste sistema ultra-racional já não conseguem distinguir a banheira do esgoto.
A luta revolucionária pela destruição das espantosas aglomerações em expansão pode se definir da seguinte maneira: o oxigênio comunista frente ao esgoto capitalista, o espaço contra o cimento. A corrida até a superlotação não se deve à falta de espaço. Apesar da prolificidade humana, que também é filha da opressão de classe, o espaço é abundante em todas as partes. O que provoca a corrida para a superlotação são as demandas do modo de produção capitalista, que inexoravelmente empurra cada vez mais longe sua perspectiva de trabalho em massa. Ontem, a economia de capital constante. Como não escrevemos para submergirmos na embriaguez do espírito criador, mas porque estamos ao serviço do trabalho do partido, devemos, como de costume, fazer uma pausa para demonstrar que não estamos lançando um novo discurso, nem sequer descobrindo uma nova lei da história, mas que estamos caminhando firmemente sobre as pegadas da doutrina estabelecida. Marx, depois de haver descrito no primeiro livro do Capital o processo de produção capitalista, que, embora enquadrado no campo social e histórico mais amplo, apresenta sobretudo a relação de classe entre os capitalistas e os trabalhadores dentro da empresa, e, depois de ter estudado no segundo livro a circulação do capital, ou seja, sua reprodução por meio daquela parte das mercadorias manufaturadas, que não vão ao consumo direto, mas são instrumentos de produção posterior, enfrenta-se no terceiro e incompleto livro o processo de produção capitalista em seu conjunto, que conduz às formas concretas que se encontram realmente na sociedade, como a ação dos distintos capitais entre si, em concorrência e na consciência comum dos próprios agentes da produção. A exposição devia, obviamente, terminar com capítulos que teriam tratado, como dizemos frequentemente, a questão da ação política das classes em luta e da consciência da ação de classe como efeito final e superestrutura de todo o resto. No quinto capítulo, antes de chegar a estabelecer a lei tendencial da queda da taxa de lucros, Marx trata um ponto de primeira importância: a economia, a poupança, no uso do capital constante. Dialeticamente, este é um dos pontos que Stalin citou mal, se é que alguma vez os compreendeu, em seu famoso texto. O capital, como qualquer capitalista, realiza tudo o possível para aumentar seu lucro e, portanto, também sua taxa de lucro. Se a sociedade capitalista quisesse ou pudesse se opor às descobertas e invenções que aumentam a produtividade do trabalho humano, só então a sociedade capitalista conseguiria evitar a queda da taxa de lucro, aumentando desproporcionalmente o número de proletários explorados sem aumentar continuamente o consumo. Confira Diálogo com Stalin, terceiro dia. Mas, incapaz de fazê-lo, o capital luta com outros meios para atrasar e travar a queda da taxa de lucro, queda que a acumulação e a concentração fazem, no entanto, totalmente compatível com um aumento ilimitado da massa total de lucros e do lucro de cada empresa. Em cada empresa, o lucro do capital é o excesso do preço de venda de todos os bens produzidos, por exemplo, no ano, sobre seu custo, o custo de produção. Portanto, o capital trata de vender a um preço alto e reduzir os custos de produção. Mais adiante, Marx abordará o efeito da variação dos preços de mercado, mas por ora discute o custo de produção. Na teoria marxista, o custo de produção se divide em duas partes: o capital variável, que é o gasto avançado de todos os salários e remunerações, e o capital constante, que são as somas gastas para adquirir matérias-primas e manter em funcionamento as instalações, a maquinaria, etc., em todos os momentos. Não se trata aqui da forma evidente de aumentar o lucro, que é reduzir os salários, e além disso, não é a tendência geral do capitalismo, ao menos no período que se segue aos decênios de exploração mais feroz. Historicamente, o salário do trabalhador aumenta em números atuais, e até mesmo em valor constante, expresso em moeda não desvalorizada, por exemplo, em liras ou em dólares em 1914. Mas, se mede em termos de tempo médio de trabalho social, diminui, ainda que o nível de vida do trabalhador tenha aumentado, porque a produtividade do trabalho, em termos técnicos, fez baixar o valor, mas não o preço de todas as mercadorias que o trabalhador consome. Mas isto é uma questão que abordaremos mais adiante.
No momento, suponhamos que o preço de venda e o preço dos salários permaneçam inalterados. É evidente que o capital trata de reduzir o custo da parte constante do capital gasto. Não só há várias maneiras de realizar esse objetivo, como é uma tendência decisiva da economia capitalista avançar nessa direção. Marx descarta uma primeira via, o alargamento da jornada laboral por um salário igual, e, embora o salário aumente proporcionalmente, ou se as horas extras se paguem em um ritmo mais alto. Nesse caso, de fato, se não se economiza, claro, em matérias-primas, se economiza no uso de máquinas e edifícios, reduzindo a duração da rotação, ou seja, a duração do ciclo de produção que permitem realizar. Cabe salientar que um dos meios utilizados frequentemente pelo capitalismo para conseguir essa poupança é introduzir turnos de trabalho contínuos, que, além disso, por exemplo, ao impedir o arrefecimento dos fornos, economizam energia e, portanto, lucros. Parasitismo trino e uno. Mas mesmo supondo que os trabalhadores consigam rejeitar qualquer aumento, até mesmo pago, no tempo de trabalho, existem outras 3 maneiras de reduzir o gasto de capital constante. 1. Ampliar ou reagrupar as empresas. O próprio fato de associar trabalhadores anteriormente isolados, mesmo se não se fazem trocas nas técnicas de trabalho, conduz a enormes economias, construção de um só lugar de trabalho, poupança em iluminação, calefação e outros gastos gerais, etc. Assim, ainda que as ferramentas manuais sigam sendo as mesmas, os inumeráveis pequenos fornos espalhados representam uma enorme dispersão de calor em comparação com somente um grande forno servido por um exército de trabalhadores. E pode-se pensar em outras centenas de exemplos. Esta economia total, que surge como consequência da concentração dos meios de produção e sua utilização em massa, requer imperativamente, no entanto, a acumulação e a cooperação dos trabalhadores, ou seja, uma combinação social de trabalho. Portanto, origina-se da natureza social do trabalho, da mesma forma que o mais-valor se origina do excedente de trabalho do trabalhador considerado individualmente. 2. A recuperação dos resíduos, os produtos residuais de qualquer produção, que tornam assim em matéria-prima para seu posterior processamento, subprodutos, na medida em que agora estão disponíveis em grandes quantidades, enquanto que no caso da produção em pequena escala, simplesmente se descartavam. Trata-se de uma economia nos gastos de produção e, portanto, de uma fonte de lucro capitalista, que também resulta exclusivamente do caráter social do trabalho. 3. A melhora técnica devido às novas invenções, a introdução de novas máquinas, etc., nas empresas de outros setores que produzem por menor preço as matérias-primas, máquinas, instalações necessárias para a empresa em questão. Progresso devido ao mesmo fato da produção em massa, que estimula a inteligência humana e a incita a resolver problemas técnicos que a pequena produção nem sequer considerava, por não precisar deles, pelo que também, neste caso, produz um benefício, não social, mas em benefício do capital. A característica distintiva desse tipo de economia de capital constante, derivado do desenvolvimento progressivo da indústria, é que o aumento da taxa de lucros em um ramo da indústria depende do desenvolvimento do poder produtivo do trabalho em outro ramo. O que neste caso beneficia o capitalista é mais uma vez um lucro produzido pelo trabalho social, se não um produto dos trabalhadores que ele mesmo explora. Este desenvolvimento da força produtiva deve-se definitivamente à natureza social do trabalho de produção, à divisão do trabalho na sociedade e ao desenvolvimento do trabalho intelectual, especialmente nas ciências naturais. O que o capitalista utiliza, assim, são as vantagens de todo o sistema da divisão social do trabalho. É o desenvolvimento da força produtiva do trabalho em seu departamento externo, neste departamento que lhe fornece os meios de produção, pelo que o valor do capital empregado pelo capitalista é relativamente mais baixo e, consequentemente, a taxa de lucro é mais alta. É sobre estas citações essenciais que os camaradas, mesmo entre os melhores, que reduzem o antagonismo de interesses ao simples duelo entre o capitalista e seu trabalhador, o salário mais alto ou mais baixo que lhe paga, e, portanto, confinam este antagonismo, no máximo, ao marco da empresa. De fato, o antagonismo entre as classes sociais se baseia em uma apropriação completamente diferente, aquela que o capital realiza a uma escala muito maior,
se apoderando, em benefício de sua própria dominação, de todos os frutos da melhora da eficiência social que resulta da combinação dos trabalhadores e da redução do tempo médio de trabalho contido nos produtos. Se se elimina a mais-valia direta, o trabalhador poderia trabalhar só 6 horas no lugar de 8, mas caso se tenha em conta o aumento da eficiência social, com a eliminação de todos os resíduos que antes se deviam à produção por tarefa e as grandiosas invenções técnicas, deveria-se trabalhar somente 1 hora mais ao dia. Onde atacar? E é precisamente o campo da mais-valia que será tirado do capitalista, mas não será dado ao trabalhador, que terá que contribuir aos serviços da organização geral. A conquista não ocorrerá, portanto, ali, mas na organização social, que já não estará orientada ao lucro do capital, mas à melhora das condições de vida do trabalho. Na sociedade socialista, em realidade, o trabalhador só proporcionará à sociedade um excedente de mão de obra. Sua mão de obra necessária se verá reduzida pelo aumento da potência técnica, devido aos 10 escravos de aço que cada um de nós poderia ter hoje, enquanto há um século não tínhamos nenhum. Hoje, pelo contrário, o sistema capitalista considera que todos estes recursos infinitos são inerentes ao capital, que são virtudes próprias do capital e que o trabalhador é completamente alheio às condições em que se realiza o trabalho. O capitalista, como os marxistas imperfeitos, vê no valor do salário a única transação entre ele e seu trabalhador. Este último, portanto, não teria que se interessar pelas economias realizadas sobre o capital constante, mas somente pelos que se tentaria realizar sobre o capital variável, sobre o dinheiro gasto para seu mês. De fato, para economizar em tudo, o capital poupa sobretudo na segurança e higiene das condições de trabalho humanas. O que nos leva de novo a nosso tema: cidade e campo, cimento e espaço, esgoto e oxigênio. Esta economia se estende à superpopulação de locais fechados e insalubres com trabalhadores, ou, como dizem os capitalistas, à economia de espaço, à superpopulação de maquinaria perigosa em locais fechados sem utilizar dispositivos de segurança, ao descuido das normas de segurança em processos de produção prejudiciais para a saúde, ou, como na mineração, ligados ao perigo, etc. Sem falar da ausência de todas as disposições que fazem com que o processo de produção seja humano, agradável ou, ao menos, suportável. Do ponto de vista capitalista, isto seria um desperdício bastante inútil e sem sentido. O modo de produção capitalista é, em geral, apesar de toda a sua mesquinhez, demasiado pródigo com seu material humano, assim como, inversamente, graças ao seu método de distribuição dos produtos através do comércio, de Moscou, e ao seu modo de concorrência, é muito pródigo com seus meios materiais e perde para a sociedade o que ganha para o capitalista individual. Deste poderoso capítulo de O Capital, de essência programática, não para ser lido no cabeleireiro, onde é melhor pedir a última edição de Selection, citaremos agora somente a conclusão. O custo muito maior de operar um estabelecimento baseado em uma nova invenção em comparação com os estabelecimentos posteriores, que surgem ex suis osbus. Isto é tão certo que os pioneiros geralmente vão à falência, e só aqueles que mais tarde compram os edifícios, a maquinaria, etc., a um preço mais baixo, ganham dinheiro com ela. Portanto, são geralmente os mais desprezíveis e miseráveis capitalistas do dinheiro quem tiram o maior proveito de todos os novos desenvolvimentos do trabalho universal do espírito humano e de sua aplicação social através do trabalho associado. Tal é a descrição, digna do cinzel de Miguel Ângelo e feita de antemão, deste século maldito, que transcorre seu esplendor no culto à besta triunfante. Hoje, técnicas inflacionárias. Se as pequenas leis reformistas mudaram algo na organização da fábrica impondo ao capitalista certos gastos de segurança, que recupera 100 vezes em outros lugares, o conceito de Marx citado anteriormente é particularmente eficaz se o aplicamos ao urbanismo. A economia das despesas acessórias é o motivo criminal que o capitalista afirma regularmente e de forma eficiente, e do que se faz eco a estupidez dos oponentes de papelão, que são pagos por tocar a mesma melodia.
Para poupar os gastos acessórios, amontoam-se junto às grandes cidades, nas próprias grandes cidades, no meio de habitações cuja densidade cresce a um ritmo frenético e fábricas frequentemente coladas a estas habitações ou rodeadas por elas devido ao incessante crescimento da população e da urbanização. Depósitos de substâncias nocivas, explosivos e artefatos de guerra, principalmente pela acumulação nas zonas urbanas de pátios de manobras e armazéns, portos, aeroportos e outros serviços. Os acidentes resultantes formam parte da crônica diária, crônica que toma um giro particularmente sádico a princípios de 1953, quando se registraram toda uma série de desastres que infelizmente não terminarão aí. Esta situação se vê favorecida pela leveza e arrogância das burocracias técnicas, que aumentam em um espantoso increscendo de guerra. E a guerra em si já não parece tão perigosa quando a produção e a vida são sangrentas. Também não se compreende que a única medida em sentido contrário são os cortes, interpor maiores distâncias entre os distintos serviços e ao menos interromper a instalação de novos monstros no coração das zonas habitadas e industriais. A lição do bombardeio de massas e a coventrização não serviu para nada. O capital libertou os servos que a vassalagem feudal havia cravado no solo, com uma grave desfiguração da dignidade humana, mas demonstrou ser, no entanto, uma excelente fórmula para manter, por exemplo, a densidade territorial uniforme na França. Eles foram obrigados a ficar em seus lugares, mas em um lugar onde puderam comer, dormir e esticar-se tudo o quanto precisavam. A urbanização respondeu às necessidades da manufatura desenfreada e à conquista histórica do trabalho combinado. Enquanto o lugar de produção consistir num imenso quarto com um posto para cada artesão, estava claro que não havia nada a mais a fazer e que a aglomeração de inúmeros trabalhadores em um pequeno espaço para trabalhar, habitar e viver permitia produzir uma riqueza muito maior. Quando se dava aos assalariados um nível de vida um pouco maior que o dos artesãos e camponeses, a enorme massa de lucros era utilizada principalmente para ampliar e embelezar as cidades. Enquanto que no antigo regime bastava um palácio real, no novo a classe dirigente necessitava de 100 lugares diferentes para levar a cabo suas operações e se entreter. Mas todas as inúmeras invenções técnicas que se seguiram certamente não conduziram a um aumento adicional do número de operários em lugares pequenos. Ao contrário, se buscarmos um índice definido como densidade tecnológica, dado pelo número de operários que devem ser recolhidos em um espaço determinado para uma produção determinada, veríamos que a lei geral é que esta densidade tende a diminuir. Na indústria mecânica, um enorme número de operações realizadas por grupos de operários e uma série de trabalhadores especializados se simplificam mediante o uso de mecanismos automáticos ou acionados à distância por pouquíssimos operários nos painéis de controle frontais. A superfície das fábricas de Fiat cresceu mais que o número de trabalhadores e a produção aumentou ainda mais. Marx já podia descrever a revolução que se seguiu à substituição do tear manual pelo tear mecânico na indústria têxtil, que provocou uma forte diminuição do número de trabalhadores para a mesma quantidade de fusos. Hoje em dia, nos moinhos de farinha, temos moinhos mecânicos em que todas as ferramentas são operadas por um só operário, desde o despejo do trigo nos funis até a descarga dos sacos de farinha, e assim sucessivamente. Até mesmo nas terras de cultivo, quando o trator substitui a pá ou o arado puxado por animais, produz-se uma enorme queda do número de agricultores para a mesma exploração e para a mesma superfície de terra cultivada. E, finalmente, outro exemplo pode ser extraído da navegação. Nos trivemes e nas galeras, um barco de umas poucas toneladas continha um mesmo 100 romeadores, escravos e criminosos acorrentados aos bancos. Hoje em dia, um número muito menor de tripulantes e manobristas, menor que o de veleiros menos antigos, é suficiente para conduzir um transatlântico de 5.000 toneladas. Coordenar, não asfixiar. Com as invenções e o enorme aumento da produtividade laboral, a coordenação de muitos trabalhadores permanece, mas já não tem razão de ser a bestial agrupação lado a lado. Isto é verdade até mesmo na guerra. Afinal de contas, Fourier e Marx não se equivocaram ao definir as fábricas como prisões, as quais, desde então,
Os supostos defensores dos trabalhadores entoaram estúpidos hinos, idealizando-as em oposição à produção rural, que ao menos atormenta, mesmo nas formas antigas, os músculos, mas não intoxica os pulmões e o fígado. As formas de produção mais modernas, que utilizam redes de estações de todos os tipos, como as centrais hidrelétricas, as comunicações, o rádio, a televisão, dão cada vez mais uma disciplina operativa única aos trabalhadores repartidos em pequenos grupos ao longo de enormes distâncias. O trabalho associado permanece em tecidos cada vez maiores e mais maravilhosos, e a produção autônoma desaparece cada vez mais. Mas a densidade tecnológica anteriormente mencionada diminui constantemente. A aglomeração urbana e produtiva permanece, portanto, não por razões dependentes da otimização da produção, mas pela durabilidade da economia de lucros e a ditadura social do capital. Quando, depois de ter esmagado pela força esta ditadura, cada dia mais obscena, poderá se subordinar toda a solução e todo o projeto à melhoria das condições de trabalho vivo, conformando para isso o que é o trabalho morto, o capital constante, a infraestrutura que a humanidade deu ao longo dos séculos e segue dando à crosta terrestre, então o verticalismo cru dos monstros de cimento será ridicularizado e suprimido, e nas imensas extensões do espaço horizontal, as cidades gigantes uma vez desinfladas, a força e inteligência do homem-animal tenderá gradualmente a uniformizar a densidade da vida e do trabalho sobre a terra habitável. E estas forças estarão daqui em diante em harmonia, e já não serão inimigas ferozes como na deformada civilização de hoje, onde estão unidas somente pelo espectro da servidão e da fome.